Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um daqueles vídeos que vocês gostam muito, que é Pílulas de Interpretação. Escolhi um novo conto da Lígia Fagundes Telles, já fiz um sobre o verde lagarto amarelo. Agora resolvi trazer mais um, eu disse que traria este, né? Eu Era Mudo e Só. Pílulas de Interpretação é um quadro em que eu comento trechos do texto, né? Ultimamente estou fazendo mais de contos, mas já fiz de poema. No caso de poema eu leio todo, mas já fiz de romance e tal. Eu gosto muito de fazer de poema porque dá para ler todo o texto. Conto também, eu gosto muito de fazer, não porque eu consiga ler todo o texto, mas eu leio quase tudo que interessa, né? É o suficiente para vocês terem ideia do que se trata aqui, como é escrito e tal. Romance, eu gosto também, mas assim, romance nunca dá para passar muitas partes, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo, o importante é vocês se sentirem despertos para a leitura do texto, para conhecer o autor, para entender melhor alguns textos. Antes de começar, peço que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, e que dê um like neste vídeo, ative as notificações, o sininho lá, escolha opções, receber tudo, porque muita gente reclama que não recebe meus vídeos, né? E é porque eu não ativo lá o sininho, vocês já sabem. Eu tenho certeza que vocês seguem outros youtubers e todos falam isso, e é sério, é verdade. Se você não clicar, você não vai receber, tá bom? Vamos ao texto. Qual é a situação aqui? Aqui é a situação de um homem casado, que no primeiro momento a gente percebe que ele se casou com uma mulher fantástica, né? As primeiras falas, as primeiras percepções aqui são sobre isso, uma mulher que parece uma pintura, né? Uma imagem de cartão postal, de retrato e tal. Então a gente sabe que ele é casado, depois a gente vai descobrir que ele também tem uma filha, e aí ele parece estar embevecido ainda por ter se casado com aquela mulher. Só que a coisa muda de figura. Vou ler um pouquinho aqui sobre o começo e depois eu vou avançando mais nas explicações. Sentou na minha frente e pôs-se a ler um livro à luz do abajur. Já estava preparada para dormir? O macio roupão sobre a camisola, a chinela de rosinhas azuis, o frouxo laçarote de fita prendendo os cabelos, por aí vai. Ele vai, nesse primeiro parágrafo, descrevendo a mulher. Então a gente já percebe que ele está no estado contemplativo, que é o estado que a gente fica quando contempla realmente uma imagem, uma pintura, um retrato, um cartão postal. E aí ele diz: você parece um postal, o mais belo postal da coleção, azul e rosa. Quando eu era menino, adorava colecionar postais. Aí, quando a gente lê isso, a gente pensa, será ela um troféu de colecionador? Dá a impressão que sim, né? Que ele tá ali em estado de graça por ter se casado com uma mulher fantástica como essa. Aí ela sorri, tarará, tarará, e aí ele continua descrevendo algumas coisas, né? Também nessa mesma pegada de descrever detalhes dela e tal. E ele continua nesse estado contemplativo, né? Pensando na situação, se uma tia dele visse a situação dele ali casado com uma mulher como aquela e tal. E aí ele faz eco a um pensamento, né? Então, assim, ele estava pensando e fala algo em voz alta. Ele fala sublime, né? Porque ele tava... Isso tem relação com o pensamento que ele estava tendo aqui com a tia. Aí a esposa fala: você falou, meu bem? Aí ele diz: acho que gostaria de sair um pouco. Aí ela pergunta: pra onde? Preste atenção na minúcia. E aí ele pensou, mas não falou, né? Tá aqui entre aspas. Tomar um chope. Eu estive a ponto de dizer, mas a pergunta de Fernanda já tinha rasgado pelo meio minha vontade. Aí, aqui é o primeiro indício de que este casamento não parece tão maravilhoso e ela não parece uma pintura tão maravilhosa assim. Ele não fala, mas pensa, né? A primeira pergunta de uma série tão sutil que quando eu chegasse até a rua já não teria vontade de tomar chope. Não teria vontade de fazer mais nada. Tudo estaria estragado e o melhor ainda seria voltar. Então, aqui neste parágrafo, a gente já tem a expressão do desgosto dele,
como ele se sente um pouco oprimido, talvez, né, neste casamento. Aqui, logo em seguida, a situação que ela mostra uma foto tirada com a máquina japonesa que ela comprou na viagem. Ela diz assim: veja, até a sombra da asa da borboleta objetiva pegou. Então, assim, ela tá demonstrando quão boa é a máquina tal. Aí, o pensamento dele: esse olhar na minha nuca não consegue captar minha expressão porque estou de cor. E se não vê a sombra das minhas asas, é porque elas foram cortadas. E aí a gente já fica alerta. É uma pessoa que se sente oprimida. Aqui já tem o segundo ponto que nos faz pensar isso. Aí ela disse: o que foi que você resmungou, meu bem? Ele: nada, nada. A gente percebe que é um cara que se sente assim um pouco sufocado naquele casamento, naquela relação. Fala: nada, nada. É um verso que me ocorreu, um verso sobre asas. Ou seja, ele se sente oprimido, mas ele também não se mostra. Então, pra gente, à primeira vista, fica muito fácil a gente desenvolver o seguinte pensamento: coitada, essa mulher o sufoca, ela oprime isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mas a gente também já percebe, né? Se a gente fizer uma análise mais atenta, a gente percebe que ele tem uma personalidade também que não expressa o que ele está sentindo e tal. Então, de repente, a mulher toma conta, toma as decisões, toma conta de tudo, porque ele é uma pessoa passiva. É aquela coisa do egoísta e do generoso, né? Um precisa do outro. Aí ela fala assim: engraçado, você não costuma pensar em voz alta. Aí o pensamento dele: ela sabe o que eu costumo e o que eu não costumo. Sabe tudo porque é exemplar e a esposa exemplar deve adivinhar. Mordisco o lábio devagarinho, bem devagarinho, até a dor ficar quase insuportável. Adivinhar meu pensamento. Sem dúvida, ela chegaria um dia a esse estado de perfeição. E nessa altura eu estaria tão desfibrado, tão vil, que haveria de chorar lágrimas de enternecimento quando a visse colocar na minha mão o copo d'água que pensei em ir buscar. A gente percebe que ele também se vitimiza demais. Como eu falei, numa primeira leitura a gente tende a pensar que ele é uma vítima desse casamento, tal. Mas a gente vê ali no começo que parece que ele estava deslumbrado com ela, ele era colecionador, né? Casou-se com ela como se ela fosse um troféu. E aí ele parece que não estava preparado para o resto. Aí faz com que ela pareça uma bruxa. Será que é isso mesmo? A gente tem aqui um narrador em primeira pessoa. Esse narrador aqui parece confiável? Não sei, você pode achar que sim. Você pode acreditar em tudo que ele está falando. Mas você também pode prestar atenção em alguns detalhes. Um detalhe aqui que ajuda é aquele que eu já disse no começo. Ele estava acostumado a colecionar postais. Então tem um momento aqui que ele abre a janela para sentir o ar fresco da noite, né? Ele se sente tão sufocado, fresco não, gelado, ele se sente tão sufocado que precisa disso. E aí tem alguns pensamentos aqui, lembro de umas citações sobre solidão, alguém que falou: sei que solidão é difícil de carregar. E aí o pensamento dele é assim, ó: mas se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. A companhia resiste, a companhia tem uma saúde de ferro. Tudo pode acabar em redor e a companhia continua firme, pronta a virar qualquer coisa para não ir embora. Mãe, irmã, enfermeira, amigo. Escolher para a mulher aquela que seria nosso amigo se fosse homem. Esse negócio, então, é o pior de todos, abominável. Aqui a gente já entra em contato com o que ele está pensando sobre aquela mulher, o peso que essa mulher tem na vida dele. Ele fala como se ela tivesse ocupado todos os espaços. E ele ali, o coitado. Aí a gente pensa também: nossa, mas por que ele não reage? Ele não tem coragem de falar as coisas em voz alta. Ele, no máximo, resmunga. Quando ela pergunta, ele se esquiva. E aí, tudo que ela faz, ele associa a esse tipo de coisa, né? A opressão e tudo mais. Aí chega um momento que ele fala assim: Fernanda, você se lembra do Jacó? Ela fala: lembro, como não? Era simpático o Jacó. Jacó era um amigo dele. Aí ele repete assim: era. Você fala como se ele tivesse morrido. Ela sorriu complacente e irônica. Mas é como se tivesse morrido mesmo, sumiu completamente, não? Aí ele fala: completamente. Ele, neste momento, ele esconde a cara atrás do jornal e começa a imaginar a morte dela, né?
E ele começa a imaginar, fantasiar a cena, ele chorando, desesperado, porque a amava, mas também ele a amava, mas também era uma solução se livrar dela e tal. Ele começa a fantasiar aqui. Aí nesse ponto, lembra o verde lagarto amarelo, aquele irmão que se sente sufocado com o outro, né? A gente percebe esse link, essas relações. E é sempre esse que se vitimiza. A gente sempre tem que desconfiar de narrador que se vitimiza, viu? Aliás, de pessoas que se vitimizam. Aí tem um momento que ela fala assim: já reparei que ultimamente você anda esfregando muitos olhos. Acho que deveria ir ao oculista. Aí ele pensa: não podia mais esfregar os olhos. Era bom esconder os polegares dentro da mão e ficar esfregando os olhos com os nós dos dedos, mas se continuasse fazendo isso, teria que ir ao oculista para explicar. Então percebam que o que para muitos poderia ser uma observação de cuidado dela para com ele já interpreta que é uma proibição, que ela o controla de maneira que ele não pode fazer mais nada. Aí aparece a filha, Gisela, e ele identifica na filha características da mãe, a Fernanda, a esposa, e ele também já não gosta, ele começa a discorrer sobre isso. A querida Tolinha sendo preparada como a mãe fora preparada, o que vale é o mundo das aparências. As aparências virtuosas, sem dúvida, de moral suficientemente rija para não pensar sequer em trair o marido. E o inferno, de constituição suficientemente resistente para sobreviver a ele, pois a esposa exemplar deve morrer depois para poupar-lhe os dissabores. Ele fala aqui que a esposa faz de tudo para viver de aparências, mas se a gente observar melhor, a gente percebe que ele quis casar com um troféu, um cartão postal. Que é isso, se não viver de aparências? E aí, quando ele está vivendo ali com ela, ele a demoniza. Mas a gente também não percebe nada demais no que ela fala. A gente está com a percepção dele sobre a situação. Então, qualquer fala dela já leva para uma interpretação opressiva, controladora e tal. E aí tem outras passagens assim, sem mudar muito, né? Sem acrescentar muitos detalhes ao que a gente já percebeu até agora. Aí agora eu vou me encaminhar para o fim. Ele abre uma revista. Ela então inclinou a cabeça sobre o halo redondo do abajur e recomeçou a ler. Que quadro! Se tivesse um grande cão sentado aos pés dela, um São Bernardo, por exemplo, a cena então ficaria perfeita. Mas mesmo sem o cachorrão peludo, o quadro está tão bem composto que não resisto de olhos abertos. Guardo o postal no bolso. Fernanda ficou impressa num postal. Pronto. Posso sair de cabeça coberta e sem direção. Ninguém me perguntou para onde vou, nem a que horas devo voltar e se não quero levar um pullover. Ah, maravilha. Olha só, ele tá aqui, de novo, fantasiando. Uma vida sem o controle, entre aspas, dela. O que ele chama de controle, muitos poderiam interpretar como cuidado, hein? Pedir para levar o pullover, por exemplo. Não precisou ter amantes, não precisou morrer, não precisou acontecer nada de desagradável, de chocante. De repente, tudo se mobilizou e virou uma superfície colorida e brilhante para sempre, um postal. Então perceba, ele fantasiando ela, a situação, como se ela realmente fosse um postal. Fantasiando que para ele seria ideal. Posso levá-lo comigo, mas como postal não faz perguntas, não preciso dizer porque vou indo delirante rumo ao cais. Já vislumbro o navio em meio da cerração e a água mansa batendo no casco e o cheiro de mar. E aí ele vai fantasiando, né? Já se deleitando com uma fantasia. Uma vida sem esposa, ou melhor, uma vida com a esposa sob o controle, né? Enquadrada num postal. Ele era colecionador de postais, a gente não pode esquecer. Aí ele fala assim: ó, prisioneiros dos cartões postais de todo o mundo, venham ouvir comigo a música do vento. Nada é tão livre como o vento no mar. Aí, ele ainda na fantasia, mas aí ela o interrompe, né? Ela, Fernanda, da vida real. Será que você pode fechar a janela? Pede Fernanda. Esfriou, já começou o inverno. Aí ele abre os olhos, sai desse estado fantasioso e aí pensa, né? Ele que tá narrando. Eu também estou dentro do postal.
Devo estar envelhecendo para começar a soma das compensações, mas a alegria simples de sair em silêncio para visitar um amigo, de amar ou de deixar de amar sem nenhum medo, nunca mais o medo de empobrecer, de me perder, já estou perdido. Poderei tomar um trem ou cortar os pulsos sem nenhuma explicação? Através do vidro, as estrelas me parecem incrivelmente distantes. Fecho a cortina. Aí, o que a gente pode pensar? Se a gente entra na vibe dele de acreditar nisso tudo que ele tá dizendo, que ele é uma vítima e tal, a gente lê esse fim aqui e fica até com dó dele. Vai, coitado, sonhou, tava feliz ali com a fantasia dele, mas ele volta para a vida real e continua ali no seu estado de submissão, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que se vitimizam, narradores que se vitimizam, porque ele sempre vai apresentar o outro como um algoz, mas a gente tem que prestar atenção nas ações desse que se vitimiza. O que ele fez, afinal? Como ele reage? O outro é realmente algoz? A gente tem ali a interpretação dele, as interpretações dele sobre a fala, sobre as ações do outro, né? A gente viu aqui que ela não fez nada demais, ela não falou nada demais. Ele é um colecionador de cartão postal, sempre foi. Casa com a mulher deslumbrante, só que ele não estava preparado para a vida normal, para a vida real. Tanto é que eu mostrei aqui pelo menos uns 2 momentos que ele vive de fantasia, fica fantasiando o que seria. Então, uma pessoa que sempre fantasia, sempre projeta, é porque ela está totalmente desconfortável com a realidade. Agora, por que ele está desconfortável? Ele é obrigado a ficar casado? Ele foi obrigado a se casar? Aqui tem uma passagem que eu não li para não ficar muito longo, mas ele relembra um momento que o sogro... na interpretação dele, o sogro o convenceu a trabalhar com isso, com tratores e tal, e ele não gostava daquilo. Então a gente percebe que ele é uma pessoa com personalidade fraca. Ele não se expressa, ele não se impõe, ele é passivo e depois fica falando mal dos outros, né? Falando que os outros que oprimem ele, e isso e aquilo e tal. Então, cuidado com esses narradores, eu sempre falo, cuidado. Eu li a primeira vez e entrei na onda dele. Achei que ele era um coitado, né? Que a mulher parecia maravilhosa, mas era uma peste. Aí na segunda leitura, eu comecei a observar. Como na segunda leitura a gente já conhece o enredo, dá para prestar atenção nos detalhes. A interpretação é outra, certo? Mas é um conto parecido com outro lá, Verde Lagarto Amarelo, essa questão de um narrador, uma narração em primeira pessoa, um narrador ressentido e tal, um parente muito próximo, né? No outro caso é o irmão que é a esposa, e a impressão, essa sensação de sufocamento e tal, e a gente vai analisar de perto a situação e a gente percebe que o narrador está sendo muito dramático. Me digam o que vocês acharam, vocês conheciam esse conto, vocês gostaram, o que mais vocês me indicam para este quadro? Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.